Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje, em especial, comemorando os 67 anos desta grande rádio, deste grande patrimônio do povo brasileiro. Não apenas do povo goiano, é aqui, né, a nossa sede em nossa capital, na capital do Cerrado aqui em Goiânia, mas é um patrimônio do povo brasileiro, completando 67 anos de história e de muita prestação de serviço a todo o povo brasileiro. Rádio Brasil Central. É isso aí, Ricardinho. E para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 3 de março de 2017. Uma ótima manhã para você que nos assiste aí pela nossa webcam para todo o Brasil. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o crescimento de Goiânia e o que isso impacta na vida de todos. Principalmente quando o assunto é a questão hídrica, a questão da água. Vai ter água para todos e para tudo? Neste sentido, qual é a responsabilidade do cidadão quando constrói em área de preservação ambiental e com anuência, com permissão da prefeitura quando autoriza loteamentos, moradias em área de preservação? Assorear, poluir, retirar mata ciliar, despejo de entulhos, enfim, tudo isso compromete rios, ribeirões, córregos que cortam a nossa cidade e a região metropolitana da nossa capital. Goiânia continua a crescer. Como tratar essas questões? Aqui na bancada da Rádio Brasil Central, comemorando aí os seus 67 anos de história, de jornalismo, de entretenimento para todo o povo brasileiro. Olha só, você quer participar do nosso programa? O telefone você já conhece, 62 3282 8780, o nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com, o nosso WhatsApp, anote aí, 62 999770482. E o nosso Facebook, o nosso perfil, Programa Conexão Ambiental. Olha só, gente, quem já não teve a curiosidade de comparar imagens feitas pelo Google? Eu faço isso demais, né? Comparar como é que estava hoje, como é que estava amanhã. Gisele Andréia Rodrigues da Silva e Eliette Gonçalves da Silva, do curso de Tecnologia em Geoprocessamento do IFG Campus Goiânia, orientadas pelos professores do campus, professor Dr. João Paulo Magna Júnior e também professor Giovanni Araújo Bogione, fizeram um estudo, o estudo delas de final de curso, chamado Análise da Expansão Urbana de Goiânia e Impactos Ambientais a partir de imagens disponibilizadas pelo Google. O que tudo isso tem a ver? É o nosso tema, porque essas duas estudantes fizeram um trabalho belíssimo, uma pesquisa, orientada por esses professores, e isso é a base do que nós vamos conversar aqui hoje. Elas fizeram esse estudo sobre o impacto específico na região do Ribeirão Anicuns, que corta aqui a nossa capital. Não é diferente, gente, da história de cursos de rios, de ribeirões e de córregos das cidades de todo o Brasil. A gente sabe disso, E é por isso que estamos aqui hoje para conversar. Conosco, o professor João Paulo Magna Júnior, engenheiro cartográfico, doutor em ciências cartográficas, tem experiência na área de geociências, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, do IFG Campus Goiânia. Bom dia, professor. Sejam bem-vindos aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os que nos ouvem. Satisfação estar aqui falando hoje de um tema tão importante
e de um estudo realizado por nós lá do IFG, para contribuir, né, com essa questão do crescimento urbano e a questão dos impactos ambientais que esse crescimento pode provocar. É isso aí. Conosco também professor Ricardo Fernandes de Souza, agrônomo e doutor pela área, tem experiência na área de agronomia com ênfase em meio ambiente, solos e produção agropecuária sustentável. Também é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG Campus Goiânia. Bom dia, professor. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes, os colegas aqui do estúdio. Estamos aí para discutir esse tema importante sobre recursos hídricos e contribuir da forma que for possível. Muito bem, para brilhantar também o nosso debate aqui, Diogo Segatti, ele que é gerente de outorga da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de Goiás. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson, bom dia aos presentes, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui no programa, participando e representando a Superintendência de Recursos Hídricos, em especial a gerência de outorga. É isso aí. Pois é, gente, tem muita coisa para a gente conversar, não é um assunto que se encerra hoje, né, e é um tema que a gente sempre está trazendo aqui, o problema da questão da água. Olha só, Brasília, a capital federal, hoje, em plena época de chuva, está com racionamento de água. Por quê? Porque a coisa ficou feia. A coisa tá feia, né? E o que causa tudo isso? Vários problemas. Alguns deles nós vamos tocar hoje aqui, até porque nós vamos falar sobre este estudo que fez este levantamento sobre um dos 82, 85 cursos de água que passa aqui dentro de Goiânia, na região metropolitana. Ou é aproximadamente nisso, né? Alguns dos nossos convidados aqui podem nos dizer melhor. 82, 85, né? 80, segundo a... Né? Muito. A gente fala, nossa, 85 córregos, ribeirões e rios que atravessam Goiânia, né? A região metropolitana. É muito? Não sei se é muito, mas se a gente não cuidar, pode acabar, né? Pode acabar. Então, professor João Paulo, vamos começar aqui por esse estudo, né, feito pela Gisele e pela Eliette, né? Infelizmente elas não puderam estar aqui conosco, né, mas está aqui os professores, o professor João Paulo que orientou o trabalho, e conosco aqui também o professor Ricardo Fernandes, que é especialista aí na área ambiental, vai nos ajudar aqui a compreender melhor a extensão desse estudo e dos impactos que traz quando se falta o quê? Política pública, né, gente? Política pública, né, neste imenso país. Professor João Paulo, qual é a maior relevância deste estudo aí feito pelas estudantes, né, orientados aí pelos professores do IFG? Bom, Emerson, o intuito principal do trabalho era utilizar imagens que a gente tem disponibilizadas gratuitamente lá pelo Google Earth. Então, nós pegamos imagens no intervalo aí de uma década, de 2004 a 2014, que era o intervalo que nós tínhamos disponíveis imagens de todo o município. E, com essas imagens, utilizamos as técnicas de processamento digital de imagens, de geoprocessamento, que as alunas têm conhecimento, que elas aprendem durante o curso. E inicialmente pretendíamos identificar qual área de Goiânia estava com maior crescimento. Naturalmente, esse crescimento, além do desenvolvimento, ele traz consequências sociais, ambientais. Bom, então, baseado nisso, nós setorizamos a cidade, vimos a região de maior crescimento e identificamos que nessa região, era a região justamente em que se enquadrava o Ribeirão Anicuns. E aí partimos para estudar alguns impactos ambientais nesse ribeirão, né? Principalmente em relação à ocupação irregular em área de preservação permanente, que depois, acho que o professor pode explicar melhor do que eu, o professor Ricardo, uma região bastante sensível ambientalmente e que, para nossa surpresa, está bastante ocupada. Né? E é de conhecimento, inclusive de alguns órgãos públicos, que isso esteja. Né? Então, o objetivo foi mensurar o quanto que isso estava ocupado, qual percentual dessa área estaria ocupada. Professor Ricardo,
Tem-se aí qual é o tamanho da degradação aí dentro da área do Ribeirão Nicuns? A gente já pode adiantar isso? O quanto de impacto foi causado, pelo menos dentro desse espaço de tempo que o professor João Paulo falou aqui, dentro desse estudo, 10 anos? Sim, é possível. E são dados impressionantes, realmente. As alunas que desenvolveram esse trabalho detectaram que aproximadamente 50% ou um pouco mais da área de preservação, que deveria supostamente ser preservada, elas estão ocupadas de forma irregular. Mais de 50% dessas áreas. Mais de 50%. É muita coisa, né? Esse realmente é um resultado importante desse trabalho, porque esses impactos sobre áreas de preservação permanente em áreas urbanas são conhecidos, mas a quantificação e a espacialização geográfica disso, determinar exatamente onde isso está acontecendo, isso é muito importante, para que se possam adotar as medidas de política pública voltadas à correção, à mitigação desse tipo de impacto ambiental. Certo. Quero perguntar aqui para o Diogo Segatti, que é da Secretaria de Meio Ambiente. Diogo, qual a importância desse estudo em específico, quando a gente percebe assim, que a Secretaria, tanto do Meio Ambiente, tanto do município, né, que não pôde estar aqui com a gente, tentamos muito, mas está aqui conosco a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, qual a importância desse estudo quando se tem a preocupação de garantir o abastecimento, né, de garantir água para a agricultura, né? Qual é a importância dele? O estudo é bastante importante, né? A cartografia vem ajudando aí a identificação de áreas, principalmente por conhecimento, né? A gente tem que conhecer para poder cuidar. Sem conhecer, não tem como cuidar. E para que os órgãos de fiscalização possam atuar de maneira efetiva, eles têm que saber exatamente aonde que está o problema, né? Então, é a partir desse conhecimento dessas áreas aí, desses 50% aí, a mais de 50%, de impacto, de degradação, né? Que se vai tomar providências, né? E lembrando que são áreas já consolidadas, áreas já construídas dentro da APP, né? Eu venho tratar aqui de um assunto que é a questão do recurso hídrico, da outorga. A gente sabe que essa utilização errada do espaço, ela vai causar aí uma diferença na conta hídrica, né, na disponibilidade hídrica no final. Então, a gente tem que verificar realmente o impacto ambiental e tentar cuidar disso aí. Eu estava ontem conversando com o Diogo Segatti, né, quando a gente preparava a pauta para esse programa, e eu achei interessante que você disse sobre o estudo que é feito, né, para perceber o quanto dessa disponibilidade vai ter no espaço de tempo, né? Explica melhor para a gente isso. Então, a gerência de outorga da Secretaria da CECIMA, ela outorga com base em uma série de dados de 20 anos, né? A gente gera uma vazão de referência, que se chama de Q95, e a gente outorga 50% dessa vazão de referência. Essa vazão de referência, ela vem, então, igual eu falei, de uma série de dados de 20 anos. 20 anos. Que considera os períodos de cheia e os períodos de seca no manancial. Então, se você considerar 20 anos de períodos de cheia e períodos de seca, você vai ter uma vazão bastante restritiva, né, porque você vai considerar todos aqueles períodos de seca em mais de 20 anos. Então, assim, o uso e ocupação vão ter interferência, mas a gente vai ter uma garantia aí de 95% na emissão do documento que hoje a gente chama de outorga. Diogo, e mesmo, por exemplo, numa cidade, né, nós temos várias capitais, a gente fala para várias capitais do país que tem realidades semelhantes ou talvez pior do que Goiânia, né, pior do que o Ribeirão Nicuns, que é o nosso estudo aqui, né, do IFG. Quando se faz esses estudos, por exemplo, Goiânia vai passar por uma nova expansão, a lei, né, o projeto de lei está na Câmara Municipal para ser debatido e votado, vai se ampliar a área de ocupação de Goiânia, ou seja, vai construir novos bairros, né, Goiânia terá novos bairros. Isso acontece em todas as cidades do Brasil, nas capitais esse impacto, esse crescimento é maior, a gente vê maior porque a coisa realmente é volumosa, é grande, né?
E essa disponibilidade de água, esses estudos conseguem alcançar, assim, por exemplo, nós passamos, ou estamos passando nos últimos anos, eu não sei qual é a referência, os últimos 10, os últimos 20 anos, mas por uma mudança, por exemplo, no regime de chuva, pelo menos assim, para o cidadão comum, e aí eu me coloco dentro disso, parece que as chuvas estão mais intensas e num espaço de tempo menor. Pelo menos vem um aguaceiro que está levando muita coisa, né? A gente passa aqui alguns problemas sérios dentro de Goiânia quando essas pancadas de chuva chegam. E esses estudos conseguem perceber, por exemplo, essa mudança, isso é levado em conta. Por exemplo, em Brasília, né, os ribeirões, os cursos d'água estão com problemas, né? Como é que fica na hora de conceder, por exemplo, para o pessoal, para o produtor, né, do hortifruti granjeiro, como é que fica essa outorga, essa licença para usar a água? Isso vai ter problemas se não atacar de forma séria essa questão da degradação, pelo menos da degradação. E aí tem uma questão da mudança climática também que está acontecendo. O grande desafio, parece até chavão, mas é o desenvolvimento sustentável, né? O que deve ser verificado é que a gente tem... A população, a cidade tem que crescer, né? A cidade tem que se expandir, só que ela tem que se expandir de uma forma que se considere aí todas as questões ambientais. Quando a gente fala você falou aí do regime de chuvas, a gente percebe que, na verdade, Emerson, a maior diferença não é na quantidade de chuva que cai, na forma que a chuva cai, nas trombas d'água, né? Porque isso, se a gente for verificar na história, sempre ocorreu. Uhum. O que a gente pode verificar é que a forma que ela chega nesse solo impermeabilizado hoje é diferente. A gente tem aí mais de 50% do solo impermeabilizado numa área de APP. Então, essa água ela não infiltra mais, ela escoa. E ela escoa de uma forma concentrada. E aonde que essa água chega? Né? Aonde que essa água ela desemboca? Né? Geralmente em locais inapropriados, de uma forma inapropriada, vão causar erosões. Essas erosões vão causar assoreamento, vão causar perdas de solo, né? Então, assim, voltando para a parte da minha seara, que é a parte de recursos hídricos, quando você fala aí da questão das outorgas, o que acontece? Levando em consideração uma série de dados, igual eu falei, de 20 anos, a gente outorga com uma certa garantia, porque a gente outorga em cima de uma vazão bastante restritiva, né, que é uma vazão de 95% de permanência em 20 anos. Então, quando se concede aí outorgas a esses produtores, se concede uma outorga com uma garantia bem razoável, né? Uma garantia bem estendida, que é de 95%, de que a gente não vai ter problemas em questão de uso do recurso hídrico, né? Então, a gente restringe bastante o uso do recurso hídrico para que ele não falte. Só que nesse meio aí também não é considerado que há usos irregulares, né? Sim. Eu fiz um levantamento ontem e a gente tem aí nos principais afluentes do Ribeirão Anicuns apenas 6 usos outorgados. Na extensão dele toda? Na extensão do Ribeirão Anicuns e nos seus afluentes, dentro do município de Goiânia. Então, tem que haver efetividade de fiscalização para que a gente possa garantir que essa disponibilidade hídrica ela seja real. Uhum. Porque a partir do momento que eu faço ali uma conta de disponibilidade e demanda, eu verifico os usos, desconto os usos daquilo que pode ser outorgado para poder fazer a outorga. Então, assim, uma outorga, ela é o quê? Ela é demanda e disponibilidade hídrica. A gente vai ver os usos que se tem na bacia, né? Aquilo que se pode outorgar, que é os 50% da Q95, que é um valor fixo, então, que é um valor que pode acabar, e a partir de então a gente vai outorgar. Ok, olha só, vamos a um breve intervalo e a gente já volta. Conexão Ambiental. Rádio Brasil Central e o Conexão Ambiental de hoje debate o tema expansão urbana e política hídrica. Conosco aqui os professores doutores do IFG, o Instituto Federal de Goiás, João Paulo Magna e Ricardo Fernandes. Conosco também Diogo Segatti, que é gerente de outorga
da SECIMA, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás. Professor João Paulo, esse estudo, né, do qual nós tratamos aqui, feito pelas estudantes, a Gisele Andréia e a Eliette Gonçalves, né, que eu, assim, adorei, abracei com carinho, ainda estou lendo, não deu para ler tudo, assim, mas é assunto que eu gosto de ler, né, faz parte da pauta que o Conexão Ambiental traz, e não é um problema só de Goiânia, é um problema que acontece em todas as cidades do país, principalmente as grandes metrópoles, e 10 anos de estudo, como foi esse, né, feito, né, um mapeamento de 10 anos, ele é o suficiente para apontar os problemas, mas também dizer como as soluções podem ser encaminhadas também? Bom, na verdade, o objetivo nosso é identificar nesse período de 10 anos como que a cidade foi evoluindo em termos de estrutura urbana, né? E apontar esses problemas. E aí cabe aí aos gestores verificar a maneira mais efetiva de ir lá e resolver os problemas, né? O importante, na verdade, é ter a dimensão disso, porque muitas vezes você vê problemas pontuais, né? Então, Vila São José é um exemplo, né? Períodos de chuva sempre tem enchentes. E nós fomos em loco visitar essa vila e você vê edificações a menos de 20 metros do leito do rio. Então, a gente vê alguns problemas pontuais, mas não isso tudo espacializado, né? Então, esse que é o objetivo, era espacializar isso e permitir que se pudesse ter uma visão global do problema como um todo. Uhum. E tem um caso, por exemplo, chega na época de chuva, a gente sempre tem problemas, né, com a forma como essas chuvas chegam, e aí se nós temos o terreno hipermeabilizado, né, compactado, né, falta mata ciliar, aí o problema a gente já sabe qual é que acontece, né? Volta e meia, nas grandes chuvas, a água chega, invade muitas vezes ceifando vidas, né? Isso sem contar o prejuízo material que traz, né? E sempre na população mais carente, né? Esse aqui é o problema. Ainda ontem vi algumas matérias sobre isso e de realmente, assim, não deixa de consternar a gente, não deixa da gente ficar triste e com uma certa dose de preocupação, e aí esse senso, né, de buscar os órgãos competentes. No caso aqui de Goiânia, a prefeitura, porque isso é diretamente assunto da prefeitura, né? Que, enfim, a gente não consegue trazer aqui no programa para discutir isso, né? Existe o problema? Existe. E o gestor público tem que assumir isso e demandar políticas para isso, né? E esse caso do Anicuns, a gente pode reportar ele para os demais cursos de água, os ribeirões e os córregos que passa aqui, né, professor Ricardo? Com certeza. Sim, é claro. Essa questão da expansão urbana e dos impactos que isso gera sobre as unidades de conservação, áreas verdes, sobre a dinâmica hídrica de uma cidade, só para frisar o que você colocou, realmente é um assunto natural da prefeitura, né, dos municípios, da gestão dos municípios. E realmente é algo que tem que ser verificado com atenção por esses gestores. Professor Ricardo, Goiânia vai passar, como a gente falou, por uma nova expansão a partir da aprovação, né, da lei que está na Câmara Municipal. Que relação que a gente pode fazer aí desse novo crescimento com esse estudo que foi realizado pelo IFG? É claro que esse tipo de estudo pode ajudar a orientar esse processo de expansão para evitar que no futuro esse tipo de processo de degradação se repita. E eu queria colocar um dado aqui que eu acho que é interessante. Embora a gente tenha falado aqui inúmeras vezes que Goiânia tem uma situação semelhante a várias outras cidades do Brasil, mas Goiânia tem um processo de expansão urbana peculiar. Se a gente for analisar historicamente, e esses dados muitas vezes não são de conhecimento público, em meados dos anos
70 do século passado, né, por volta de entre 1973 e 1977, a população brasileira atingiu a marca de 100 milhões de habitantes. Goiânia atingiu a marca de 400 mil nessa mesma época. De lá para cá, transcorridos aí 40 anos, o Brasil dobrou a sua população. Hoje nós estamos com uma população próxima aí a 200, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, mas Goiânia está se aproximando da marca de 1,5 milhão de habitantes. Ou seja, o que é importante nesse dado? No mesmo período em que a população nacional dobrou de tamanho, a população de Goiânia quase quadruplicou de tamanho. Então, esse é um aspecto importante. Esse trabalho mostra os efeitos dessa expansão. É claro que tem uma série de questões econômicas, sociais que levaram a isso aí, mas esse tipo de trabalho da área de geoprocessamento que mapeia, identifica o problema, mapeia e quantifica o problema, ele é importante na elaboração dos planos de expansão, para se evitar que esse tipo de impacto se repita. E olha, que eu acho interessante, o senhor falou aí, né, questões econômicas, nós estamos passando ou saindo também de uma questão, de uma situação econômica no país, né, delicada, uma crise, e Goiás, Goiânia, se destaca mais ou menos aí por fazer o dever de casa, cumprir esse tipo de informação, quando chega nas demais regiões do país, não deixa de atrair talvez pessoas que queiram vir para cá. Vamos passar aí, vamos ter uma nova expansão, quer dizer, esses assuntos chegam. Então, assim, Goiânia né, aliás, esse triângulo, né, Goiânia, Anápolis, Brasília, é um dos grandes pontos de atração econômica no país e, claro, com isso, pessoas, né, profissionais, empresas que vêm para cá. Então, se essa expansão não for feita com muito critério e muita responsabilidade, né, nós podemos, professor, ter problemas aí, entre outros, né, mas com o que é o tema do nosso aqui, o problema hídrico, o problema da água, né, o Segatti? Sim, com certeza. Não tem como pensar em expansão urbana sem pensar nesse tipo de estudo, sem pensar em ter profissionais da área de cartografia, sem pensar em ter profissionais da área ambiental, sem considerar o comportamento hídrico, o comportamento dos rios, né, porque a gente vê que Goiás tem aí 2 períodos bem definidos, um de seca e um período mais úmido. E geralmente a gente vê aí que essas zonas de expansão aí, elas consideram as áreas onde que ocorre onde o leito do rio se expande, né? Muitos desses problemas se dão porque se considera o rio, a calha do rio ali, no período de seca. Então, naquele período que o comportamento do rio ele sai da calha, é o leito natural dele também. Então, claro, tomara que nessa consideração da zona de expansão urbana se considere o comportamento do rio, se considere que ele se expande, se considere que ele muda de local, se considere que ele tem aí também como se fosse um organismo vivo, né? Porque se for a gente analisar de forma assim bem natural, na verdade quem invade o espaço do rio somos nós, né? Somos nós, e não é o rio que invade o nosso espaço, né? Quando a gente não observa, não respeita isso, o que acontece é o que a gente vê aí na época de chuva. É interessante também verificar alguns estudos de cartografia, o comportamento dos rios, né, mesmo em áreas que não tem expansão urbana, a gente verifica que o rio ele tem uma mobilidade, né, que ele se movimenta. Se você for verificar aí imagens de satélite do Rio Amazonas, de rios aí grandes no nosso país, a gente verifica que eles modificam até a própria calha do rio, né? Ela se movimenta. Né? Então, realmente, o ser humano ele hoje ocupa a área do rio. Ele quer que o rio se comporte da maneira que ele quer. Eu acho interessante que São Paulo tem uma história muito, muito interessante no sufocamento. Eu vou usar o termo sufocamento, né? Mas no sufocamento, né, dos seus córregos, dos seus rios, dos seus ribeirões, né? E quando chove, e eu acho que São Paulo deve viver o mesmo problema que a gente vive, se não pior, né? Se não pior, dado o tamanho, que é nesse período de chuva, né, professor João Paulo? Ah, sim. Você tem algumas atitudes, algumas
formas de tentar minimizar o problema, que às vezes solucionam momentaneamente, outras não, né? Então você tem um problema de permeabilização, você tem o problema de, às vezes, aprofundar a calha do rio, mas isso, com o tempo, vai havendo assoreamento e você não tem onde a água infiltrar. E isso vai causando esses problemas sérios, né? Só para ter uma ideia de dimensão, voltando à questão do Ribeirão Anicuns, é que esse 53% que está ocupado irregularmente, ou por edificações, ou por loteamento, porque nós analisamos a base de dados da prefeitura, então tem-se lá os loteamentos que estão dentro dessa área, equivale a uma área de 192 hectares, ou seja, quase 192 campos de futebol que estão invadidos. Olha só, acho interessante esse tipo de... para a gente passar para o nosso ouvinte, assim, quando a gente fala de área, mas é bom, eu acho legal quando a gente compara com um campo de futebol, né, que a gente conhece a dimensão, 192 campos de futebol. E isso dentro de uma cidade, né, mesmo do porte de Goiânia, né, e em se tratando de uma área que deveria ser preservada, é realmente muito preocupante. E um detalhe, isso nós não analisamos todo o Ribeirão Anicuns, nós analisamos apenas a parte que está nessa região de maior crescimento, que equivale a 65% só dele. 65%, mais da metade. Né? Sim, então essa área é muito maior, com certeza. Exatamente. O professor João Paulo, com tecnologias aí de satélite, né, e similares, como temos hoje, são possíveis aí estudos e diagnóstico, né, de uma cidade, uma região, né, de forma bem precisa quando falamos de imagem. Eu particularmente gosto, adoro, né, ver. E em algum momento, né, estudos como o que foi feito, né, pela Eliette, pela Gisele, sob orientação de vocês, pode ser, né, como estamos falando de estudos, podem ser ignorados pelo poder público? Com certeza não, né? São estudos fundamentais, como o próprio Diogo disse, com relação ao planejamento urbano. E são estudos que não são complexos, né? Uma vez que nós temos hoje disponíveis imagens de satélite gratuitas e com boa qualidade geométrica, que permite a gente fazer esse tipo de análise. Quando eu digo ignorados, eu digo em relação também assim temos estudos de áreas igual alguém uma vez nós falamos aqui sobre o Meia Ponte, e aí um especialista, me esqueço qual foi ele, falou, olha, nós temos cerca de 700 estudos sobre o Meia Ponte, nós não precisamos mais de estudos, nós precisamos de ação, projetos, né, de saneamento, projeto de recuperação, né, das nascentes que abastecem eles, tudo nós temos demais. Então, assim, se o Meia Ponte tem 700 estudos, né, se tem isso ou perto disso, e o Anicuns, assim como outros, devem ter um número, né, suficiente para dizer, nós temos essa situação, agora nós temos que atacar, temos que ter projetos. Mas parece que a coisa não sai do lugar. Por isso que eu acho importante a divulgação desse tipo de estudo. Tá aí. Né, justamente para expor a situação, né, e que haja uma medida efetiva de solução do problema. Né? Exatamente. Atenção aí, né, Prefeitura de Goiânia, atenção Câmara Municipal, senhores gestores, né, do município de Goiânia e da região metropolitana de Goiânia também. Não dá para falar só de Goiânia, não vamos entrar em outros assuntos aqui que vai falar sobre a região metropolitana de Goiânia, até porque estamos fazendo estudos, né, Diogo, sobre isso. Há um conselho montado, a pessoas das outras prefeituras da região metropolitana de Goiânia sendo capacitadas para isso. Um grande projeto vai chegar para que a gente não tenha problemas futuros ou talvez piores, como esse diagnóstico que foi feito sobre o Ribeirão Anicuns. Olha só, vamos ao pequeno intervalo e a gente já volta aqui com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental.
aqui na Rádio Brasil Central, 67 anos no ar, com muita informação, entretenimento para todo o Brasil, para todo o povo goiano, nem especial aqui o carinho que nós temos pelo povo goiano, mas a nossa onda chega a todo o Brasil, aliás, chega a todo mundo, onda curta, onda tropical, né? Isso bate lá na estratosfera ou nas esferas lá de cima e cai uma beleza aí para todo mundo, né? Você ouve a Rádio Brasil Central em qualquer canto do mundo. E pela internet, então, acabou, né? Qualquer lugar a gente ouve. Enfim, olha só, no programa Conexão Ambiental de hoje, né, nós debatemos a expansão urbana e a questão de política hídrica. Conosco aqui, os professores doutores do IFG, do campus Goiânia, João Paulo Magna e Ricardo Fernandes. Conosco também, Diogo Segatti, que é gerente de outorga da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do estado de Goiás. Falávamos aqui sobre a responsabilidade, né, no último bloco aqui com o professor João Paulo, a responsabilidade do poder público quando tem estudos como este, né, e outros, seja na área de meio ambiente, saúde, educação, enfim. Vamos falar aqui do nosso arroz com feijão aqui, e o Diogo Segatti, quando a gente fala do compromisso, né, do poder público, afinal de contas, secretarias, o governo, enfim, especialistas estão aí para isso, diante de estudos como esse, né, que foi feito, pautar por eles e apresentar projetos e soluções para os problemas, né? E quando eu falo que o poder público ignora, é porque nós temos muitos estudos feitos não só para questão ambiental, para outros também, mas assim, parece que a coisa demora, né? Por exemplo, quando a gente fala de saneamento, então, no país inteiro, a coisa demora. E aí os prejuízos são enormes. Foi perguntado aí para o professor João Paulo sobre o poder público e o poder ignorar, né, esses estudos e passar por cima disso aí e fazer, por exemplo, esse plano de expansão urbana, né? Eu acho que o poder público, independente da esfera, municipal, estadual, se ignorar, por exemplo, esses estudos aí, ele não vai poder ignorar as consequências, né? Ignorar depois as enchentes dentro dos bairros, exatamente, ignorar os problemas decorrentes disso aí na rede de energia, na rede de esgoto, que posteriormente ele vai ter que resolver. Então, ignorar esse tipo de estudos nesse momento é comprar problemas para o futuro, né? Ótimo, olha aqui pelo nosso WhatsApp aqui, a Carolina dando parabéns a todos da rádio, que vocês continuem sendo essa rádio ótima como vocês a fazem ser. Obrigado, Carolina, pela sua participação. Professor, aliás, Diogo, eu tinha uma outra pergunta para te fazer aqui, né? Eu não sei se a gente já tinha falado da questão do cinturão verde de produtores de alimentos da região, né? E, para produzir, a gente precisa de água. Esse estudo do IFG mostra impactos sérios na região do Anicuns. Entre outros prejuízos, pode-se diminuir aí um dia a capacidade do Ribeirão em fornecer água. E é possível que essas licenças, aí você falou que nesse apanhado que você fez, há 6 outorgas, 6 licenças, 6 outorgas, né? Então, é possível que essas outorgas para o uso da água de determinado ribeirão ou córrego seja suspensa em decorrência aí da diminuição da água no leito? Com certeza. A gente sabe que a outorga ela é um documento referente, igual eu falei, à disponibilidade hídrica. A disponibilidade, ela praticamente não muda, ela é um X, né? Então, se, por exemplo, a gente verificar que, devido às mudanças climáticas, houve uma redução da disponibilidade hídrica, com certeza a gente vai reatualizar o cenário e vai diminuir aí as vazões outorgadas. Inclusive, com os novos usos que, porventura, forem entrando aí também no sistema, a gente também pode rever as outorgas. Então, as outorgas não são um documento fixo, né? A diferença aí entre licença e outorgas é que a licença, você estando com todos os quesitos preenchidos, a licença ela é emitida. A outorga ela é uma questão de disponibilidade. Se não existe disponibilidade hídrica, não existe outorga. Beleza. Professor Ricardo Fernandes, nossos cursos de água aqui em Goiânia e em toda a região metropolitana de Goiânia estão
poluídos, pelo menos a informação que a gente tem, né, em quase a sua totalidade. E nós vamos crescer ainda mais, mas não aprendemos a lidar com a água sem poluir, né? Neste cenário aí, onde é que a gente pode parar? Se é que vai parar. Na realidade, são dois aspectos que a gente tem que considerar quando a gente fala de recurso hídrico. Um é a disponibilidade quantitativa para uso, né? Nosso colega Diogo colocou ali muito bem a questão do quanto vai ser outorgado. E a outra questão é a qualidade dessa água. Então, na realidade, todos esses fatores de degradação ambiental que foram detectados nesse trabalho, eles levam não só a uma redução da disponibilidade de água, mas a uma degradação da sua qualidade. E aí nós vamos parar numa situação, muitas vezes, onde você tem a água disponível, mas com qualidade insuficiente para que ela atenda a determinados usos. Por exemplo, a produção de hortaliças. A produção de hortaliças é uma questão importante relacionada à alimentação e extremamente dependente de água e de água de boa qualidade, porque isso pode levar a problemas relacionados não só à questão ambiental, mas à saúde pública também. Não basta ter água Não basta ter água, mas qualidade, tem que ser água de boa qualidade. O professor Ricardo, e o que me espanta, né, como cidadão, é ver, e rapidamente eu vi nesse estudo que vocês realizaram, é ver que a prefeitura autorizou e tem autorizado construção, né, loteamento dentro da área de preservação. Isso foi detectado. Na realidade, nós somos técnicos, né? E às vezes a gente fica meio sem saber. Será que a prefeitura realmente autorizou, licenciou isso, ou simplesmente é uma questão de negligenciar, né? Negligência. Então, mas de qualquer forma, a ocupação irregular, ela existe. Ela foi detectada. Se ela é oficial ou não, se ela é licenciada ou não, é uma outra questão. Mas essa ocupação, ela vai levar necessariamente a uma degradação de qualidade. E a questão da vazão, um outro aspecto que a gente tem que abordar é que essa expansão urbana, ela acaba levando a um processo de impermeabilização, redução da infiltrabilidade do solo, e isso acaba promovendo um rebaixamento do nível do lençol freático, né? Uma diminuição da recarga de água no lençol freático. Então, nós podemos dizer aí que talvez a médio e longo prazo, a gente, além dessa diminuição da qualidade, a gente acaba tendo também uma diminuição da disponibilidade do recurso. E o trabalho para se reverter isso, professor, ele é possível? É possível. Inclusive, nós temos experiências no Brasil mesmo, mas mais comuns em outros países, onde o caminho inverso ele é possível, mas passa realizado, mas passa pela decisão da sociedade como um todo, mas especialmente do poder público, e passa por uma questão de investimentos. Não é só... a gente tem que sair um pouco dessa noção teórica de sustentabilidade, que foi comentado aqui, e partir para ações práticas. Projetos mesmo. Projetos e execução desses projetos. E essa execução exige vontade política, mas exige também investimento. É necessário que sejam investidos os recursos necessários para que a solução desses problemas seja alcançada. Existem soluções técnicas para isso? Existem. Existem exemplos em outros países de que isso é possível? Existem. Nós precisamos discutir a questão, tornar pública a questão, mas partir efetivamente para uma linha de ação. Nesse caso específico, nós estamos ajudando, né, a fazer com que esse estudo feito pelo IFG, aqui do campus Goiânia, seja conhecido da população, né? Estamos falando aí com toda a região metropolitana de Goiânia, através da RBC-FM, estamos falando para todo o Brasil, né, como um todo, falar, tome conta, se preocupe mais com a sua cidade, com o seu bairro, né, com o córrego que passa ali né, atrás da sua casa, preste mais atenção, e isso passa por responsabilizar, por comprometer vereadores, né, da sua cidade, da nossa cidade aqui, da nossa bela capital, na hora de votar, né, não votar de forma
aleatória, né? Isso não é uma loteria, né? E se for uma loteria, a gente vai sofrer com isso a curto, médio e longo prazo também. Quanto mais complicados os problemas, mais difícil, mais demoram as soluções, né? O professor João Paulo, aí não há como chorar o leite derramado, né? Mas é colocar a mão na massa, como o professor Ricardo falou, através de política, porque os estudos estão aí, apontados os problemas, as soluções também, né? Temos tecnologias, temos estudos, como os senhores falaram, temos aí o UFG, enfim, institutos de pesquisa para isso. O poder público tem profissionais capacitados para isso, né, o Diogo? E é colocar a mão na massa, gente. E aí, assim, a população tem que se sensibilizar para isso, cobrar da Câmara Municipal, cobrar do prefeito, cobrar dos governos estadual e federal também, né? O Diogo, a gente estava conversando aqui, você falou sobre a gente fala aqui um telefone da Cecima, né, para denúncias, é isso? Exatamente. Só abrilhantar mais um pouco essa questão que o professor Ricardo falou aí, que deve ser feito o caminho inverso, né? A gente tem que procurar, tem saídas para se resolver o problema. Foi identificado um problema, foi identificado aí 50 e tantos % de ocupação da linha PP. Algumas partes podem ser desocupadas, outras não. O que é importante é ver o que se pode fazer e se colocar a mão na massa, igual foi dito aqui, né? O telefone para denúncia da Cecima, para falar sobre usos irregulares, e isso a gente vai lá conferir em loco, é o 0800 646 2112. 0800 646 2112. Né? É o Disque Denúncia da Cecima. Dia desses para trás, amigos ali da região do Vale do São Patrício, especificamente na cidade de Séries, eles até me mandaram um vídeo sobre uma área agricultável lá de cana-de-açúcar, que eles achavam que estava a captação de água estava além do que eles achavam que foi licenciado, né, que eles podiam. Aí eu fui, né, falei, é direto lá na Cecima, inclusive eu mandei para a assessoria de comunicação, acho que deve ter encaminhado. Não basta as pessoas só, olha aqui, tira foto, posta vídeo no Facebook, reclama, mas tem que buscar os órgãos competentes para isso, né? Porque se ninguém reclama, ninguém fala, parece que está tudo bem. Existe e aí você pode falar melhor, Diogo, existe uma rotina de fiscalização? Sim, existe uma rotina de fiscalização e também, assim, a fiscalização, ela precisa muito das denúncias, né? Exato. O Disque Denúncia, ele é muito importante. O Disque Denúncia, ele é anônimo, né? É uma ligação 0800, ele pode ser encaminhado por e-mail, fotos, vídeos, e tudo isso aí vai ser conferido pela secretaria, né? Exatamente. Existe como você falou, essa rotina, mas a população, o cidadão, quando atua, quando faz o seu papel, né? Não é nada Exatamente. Mais do que o papel do cidadão, viu algo de anormal, gente, vamos fazer a denúncia. A Cecima está aqui para isso, está nos respondendo, né? A AMA também tem o seu telefone verde para isso, o 161, né? E façamos a nossa parte, o poder público está aqui, as academias estão aqui, os pesquisadores estão aqui, os cientistas estão aqui, e nós aqui divulgando, né? Alertando a população para os problemas, mas apontando soluções também. Temos soluções, ainda há espaço para a gente fazer cada vez mais a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né? Um lugar bom para se viver. E aqui é bom, viu? Se a gente for olhar aí o que nos noticiários, isso aqui ainda está um paraíso, viu? Não é por nada não. Chegamos aqui ao final do nosso Conexão Ambiental. Quero agradecer imensamente a presença aqui, né, dos nossos debatedores, dos nossos entrevistados. Professor João Paulo Magna, engenheiro cartográfico, doutor em Ciências Cartográficas do IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, do IFG Campus Goiânia. Mais uma vez, obrigado aí pela essa parceria muito bacana com o IFG que nós temos aqui. Obrigado, a gente que agradece e estamos à disposição sempre para contribuir no que for do nosso alcance para a melhoria da qualidade de vida, para estudos que contribuam com essa questão ambiental também. Pois olha só, e se você, né, o nosso ouvinte, ficou curioso com isso, quer saber assim, o que foi esse estudo, né?
conexãoambiental@hotmail.com. Peça para nós vamos mandar esse estudo. É um documento público, né? Uma pesquisa feita pela academia pública. Nós vamos mandar para você sim, tá? Sem problema nenhum. conexãoambiental@hotmail.com e você terá acesso a esse estudo aí feito por essas duas estudantes, que foi a Gisele Andréa Rodrigues e a Eliette Gonçalves da Silva. Obrigado aí pela curiosidade de vocês que proporcionou esse estudo bacana, importante para a nossa cidade. Quero agradecer aqui também ao professor Ricardo Fernandes Souza, agrônomo, doutor pela área, né? E também professor do Instituto do IFG, Campus Goiânia. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e debater esse tema tão importante para nós, para a nossa sociedade como um todo, que é a questão da água e da sustentabilidade propriamente dita. E aproveitar a oportunidade para parabenizar a Rádio Brasil Central pelos seus 67 anos, né? E não foi fácil chegar até aqui, né, com profissionais competentíssimos, né? E uma turma aí muito alegre que faz a informação e entretenimento chegar aí a todos os rincões, a todos os estados, a todo o Brasil. Obrigado também ao Diogo Segatti, gerente de outorga da CECIMA, Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de Goiás. Obrigado, Segatti. Obrigado, Emerson. Obrigado particularmente ao IFG por um estudo dessa magnitude, dessa importância. Obrigado pelo espaço, parabéns à RBC pelos seus 67 anos e aproveitando o ensejo, parabéns ao meu irmão que hoje completa 35 anos, Jorge Segatti, parabéns, obrigado. Parabéns ao Jorge Segatti também. Mais uma vez, aquele 0800 da CECIMA para denúncias. 0800 646 2112 é o disco de denúncia da SEMAR, estamos à disposição. Vamos fazer a nossa parte, população. Muito bom, muito obrigado. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.